Até o momento, o professor Pastorino ele veio falando sobre itens, digamos assim, sobre aspectos bem simples, né, que tem a ver com o plano físico. Na verdade, não tão simples, porque aborda a questão da eletricidade, a questão do magnetismo, e com isso ele vai tentando fazer uma analogia com também o tipo de padrão que o aparelho mediúnico emite e recepciona no seu trabalho. Então, a técnica da mediunidade é uma obra do professor Pastorino extremamente, digamos assim, extremamente assim técnica, ou seja, ela fala sobre recursos práticos para serem aplicados durante o processo de mediunidade. E ela explica várias coisas sobre o funcionamento da mediunidade, visto um pouquinho pelo lado, talvez um pouco mais da ciência. Evidentemente que se nós formos às obras espíritas, sobretudo a coleção do nosso querido André Luiz, da psicografia do Chico Xavier, nós vamos encontrar esses conceitos ditos de forma diferente. Esses mesmos conceitos que o professor Pastorino está trazendo na técnica da mediunidade. O que o Pastorino faz é pegar um linguajar um pouco mais científico, entendível para a gente aqui encarnado, e transformar isso numa obra. Que, aliás, de todas as obras do Pastorino, essa é a menos lida. Essa e as Sugestões Oportunas, que é o próximo livro depois de Minutos de Sabedoria. É um livro também muito legal do professor Carlos Torres Pastorino. Então a gente continua, nós vamos entrar agora no estudo passado a gente viu as questões das correntes elétricas, vimos principalmente os tipos de corrente, positivo, negativo, ou seja, os direcionamentos dessas correntes, e hoje nós já vamos entrar um pouquinho na questão do campo elétrico. Então se nós vemos uma corrente elétrica, nós vamos ver o que é um campo elétrico agora. Então um campo elétrico evidentemente é uma extensão, ou seja, é um resultado em função de correntes elétricas. Né? Então vai dizer assim Pastorino, continuando lá o nosso estudo. Denominamos assim a porção do espaço onde se realizam fenômenos elétricos. Então quer dizer o seguinte, nós podemos dizer que um campo elétrico ou um campo eletromagnético é na verdade um espaço onde ocorre o quê? Ocorre fenômenos de ordens elétricas, de ordens de eletricidade ou magnetismo. Então eu tenho o quê? Eu tenho um espaço, um campo onde eu posso, por exemplo, executar um fenômeno de ordem elétrica. Então nós podemos mencionar alguns exemplos. Por exemplo, um fio que passa eletricidade. Esse fio pode ser considerado um campo, digamos assim, um ambiente onde eu possa executar um fenômeno elétrico? Claro, sim. Tá numa direção, um fio condutor, mas ali se consegue um campo elétrico. Nós podemos mencionar várias outras coisas, por exemplo, uma placa de som, por exemplo, também ocorre ali um campo elétrico. Posso mencionar também uma lâmpada, quando acende, dentro dela, naquele vácuo, há um campo elétrico. Posso determinar também que eu consegui uma espécie de campo elétrico. Então, esse fenômeno elétrico ele é causado pela existência de uma corrente elétrica. A intensidade de um campo elétrico são dados pelas linhas de força. Essas linhas de força que acontecem exatamente dentro de um campo de força. Então, a intensidade, tudo isso vai ser essa linha de força. E por que linha de força? Vamos ver. Um campo elétrico, aí eu fui lá na Wikipedia, eu adoro a Wikipedia porque ela traz bastante coisa. A Wikipedia, não sei. Ele vai dizer assim, que um campo elétrico é o campo de força provocado pela ação de cargas elétricas. Então, o que é uma carga elétrica? Ela é composta de elétrons, prótons ou íons, ou por um sistema delas. Ou seja, pode ser uma descarga de elétron, uma descarga de próton, uma descarga de íons, ou uma descarga de todas elas juntas, aí a gente tem aí mais ou menos um campo elétrico, né? Um campo de força. Eles chamam ou de campo elétrico ou chamam de campo de força, tá bom? Cargas elétricas colocadas em um campo elétrico estão sujeitas à ação de forças elétricas, de atração e repulsão. Claro, então a força da atração e a repulsão estão constantes, elas existem dentro de um campo de força, né? E, então, nós estamos vendo aí um exemplo, por exemplo, de um campo elétrico funcionando. Você está vendo um exemplo de um campo elétrico circular, no qual essa força, esse fio condutor de força, ele vai andando e vai girando ao mesmo tempo, né? Então a gente tem aí o quê? Uma representação de um vetor elétrico, de uma onda eletromagnética circularmente polarizada, quer dizer, ela está andando em círculo.
E conforme ela vai andando em círculo, ela vai o quê? Ela vai caminhando numa determinada direção. Isso é mais ou menos aí o que está mostrando para a gente. Então a gente tem uma ideia de que a energia, a eletricidade, ela se propaga não só em fios condutores, fios de cobre, numa televisão, mas ela se propaga também de alguma forma também no espaço, pelo espaço. O que vai se descobrir mais tarde, a ciência chegou a essa conclusão, é que as energias, elas se propagam pelo ar que nós respiramos, elas se propagam pelo pensamento, agora já se descobriu isso também. Ou seja, cada vez mais a gente vai entendendo que o processo mediúnico é composto por partículas muito pequenas, como elétrons, prótons e íons, que, na verdade, são mais quintessenciados porque adentram numa dimensão diferente. Então, todas essas partículas que a gente tem no plano material, elas existem também no plano do perispírito. Por isso que a mediunidade consegue interpretar uma mensagem que vem de uma mente que se encontra numa outra dimensão, que o que acontece, na verdade, é o quê? É a utilização desse campo magnético ou campo mediúnico, que estando numa dimensão, mas que provoca, digamos assim, um campo numa determinada dimensão, numa dimensão mais rarefeita, e aqui eu tenho um médio numa dimensão um pouco mais pesada, um pouco mais densa, e há uma aproximação. O médium sobe um pouco, ou seja, ele torna mais rarefeito o campo dele, e o espírito torna menos rarefeito o campo eletromagnético dele, ou o campo mediúnico dele. Aí existe o quê? Existe o processo mediúnico nesse caso. Quando é um espírito muito elevado, ele desce por demais, ou seja, ele é obrigado, digamos assim, a fazer um esforço maior para poder se comunicar com o médium na Terra. Quando o médium consegue, já tendo uma capacidade maior de concentração, de sublimação de pensamento, de elevação moral, ele consegue então fazer com que esse campo mediúnico dele, ou seja, o campo de sintonia dele, possa se tornar cada vez mais rarefeito e elevar mais esse campo mediúnico de elétrons, de prótons e de íons no plano espiritual, facilitando a comunicação com espíritos mais superiores. Daí nós temos então que o médium que está se aplicando mediunicamente de forma mais correta, que está desenvolvendo a sua mediunidade com interesse, que está desenvolvendo a sua parte moral com aplicabilidade e está exemplificando para si mesmo, buscando a aprovação da sua consciência e do Pai, daquilo que ele faz, ele então, digamos assim, é um aparelho mais condizente que pode ser melhor aproveitado pela espiritualidade superior. Isso não quer dizer que os outros médios não possam, porque todos nós podemos trabalhar em determinados campos da aplicação, mas sem dúvida nenhuma, normalmente são usados vários estagiários, a gente sabe na mediunidade, onde os espíritos superiores podem usar espíritos em escalas mais inferiores para poder chegar aos médios aqui na Terra para executar trabalhos. Isso aí é o encadeamento da mediunidade, ou seja, uma intermediação, né? Então nós temos aí um exemplo aí do que pode ser um campo magnético ou um campo de forças. Bom, vamos continuar. Então vamos ver o que seria uma linha de força. Linha de força representa um campo elétrico ou magnético, cuja direção em qualquer ponto é tangente à direção da força elétrica ou do campo magnético nesse ponto. Então, o campo magnético, ele na verdade ele vai ser composto por várias linhas de força, tá? E essas linhas de força elas vão tangenciar uma linha de força em relação à outra, ou seja, elas vão cada vez mais provocar linhas. E aí é que eu tenho um campo magnético. É um pouco difícil explicar isso, mas vamos continuar um pouquinho aqui, porque talvez no desenho que a gente vai ver mais na frente vai ficar mais fácil entender isso, tá? A linha de força é tangente em todos os pontos, a direção do campo. Então, se um campo está expandido numa determinada direção, essa linha de força vai tangenciar nessa direção também. Mas o campo é percorrido por uma infinidade de linhas de força. É aquilo que nós havíamos falado. Então, o número de linhas de força que atravessam uma superfície é dado convencionalmente pela intensidade do campo. Então, quanto maior a intensidade do campo, eu tenho uma quantidade maior de linhas. E essas linhas de força, elas vão cruzar esse campo, elas vão o quê? Elas vão preencher, elas vão atravessar esse campo sempre na mesma direção do campo.
Aí nós começamos a entender por que o nosso pensamento, quanto mais sublimado, quanto mais direcionado, quanto mais concentrado, quanto mais boa vontade, quanto mais concentração nós tivermos, melhor é o campo mediúnico que eu estou emitindo. Melhor a sintonia e, em função disso, melhor também a ressonância. Então vamos lá, agora a gente trouxe um desenho aqui. Vocês estão vendo aí, eu fui lá ver o que é a linha de força, lá na Wikipedia também, ou linha de fluxo, que é a mesma coisa, tá? E nós estamos vendo um desenho bem interessante, na qual foi criado um campo magnético, tá parecendo até ser um ímã, né? Com ponto negativo, com um lado negativo e com um lado positivo. E você nota que as linhas, elas vão o quê? Elas vão tangenciando uma em relação à outra. Então, se eu tenho uma linha, logo depois eu tenho uma outra linha, depois eu tenho uma outra linha, formando uma espécie de ondinha. É como se eu estivesse desenhando uma linha próxima da outra. Então, nós estamos notando aí o quê? Que esse campo de força, ou essa linha de fluxo, elas estão o quê? Elas estão tangenciando uma outra, ou seja, vai sendo criada uma após a outra. Isso cria o campo magnético, isso cria o campo energético. Então vai dizer linha de força ou linha de fluxo, geralmente no contexto do eletromagnético é a linha curva. Então ela é curva. Por isso que ela forma um campo eletromagnético, ela fecha, tá? Imaginária, cuja tangente dá a direção do campo elétrico num dado ponto. As linhas são geralmente curvas, olha que interessante, mas não tem necessariamente de ser em todos os casos, tá bom? Por exemplo, um campo magnético ou elétrico uniforme, as linhas do campo são linhas retas e imaginárias paralelas umas às outras. Aí já estou falando de um outro tipo de campo, onde a linha pode ser reta e linhas paralelas a essa linha reta também pode acontecer. Então, isso aqui é um exemplo bem simples do que vem a ser, né, essas linhas de força, essa linha de fluxo, que vão formalizar, então, um campo elétrico, ou seja, um campo magnético. Isso se aplica perfeitamente à mediunidade também. Porque a mediunidade obedece à mesma lei, porque a mediunidade é uma transmissão de pensamento em primeiro lugar. Toda mediunidade, ela acontece no nível do pensamento. Por quê? A mediunidade é um fenômeno naturalmente de inteligência. Ah, mas aquela mediunidade que o espírito vem, toma o cabra na força, aquela coisa toda, ele fica incorporado. Aquilo não é um fenômeno, aquilo é um fenômeno físico, né? De imposição energética que vem de uma mente do mundo espiritual, de um espírito. Não. É sempre usado pelo pensamento. O que coordena, o que comanda, o que faz com que o nosso corpo físico tome qualquer ação, vem do pensamento, vem do cérebro. O cérebro é o coordenador. O pensamento antes do cérebro. Então, o espírito, se ele quiser mover qualquer coisa num corpo humano, ele vai precisar do quê? Ele vai precisar da ação mental. E aí sim, através dos influxos mentais, ele consegue movimentar mecanicamente um braço para psicografar. Ah, mas mesmo que o médium não escute que o espírito está psicografando, como fosse um ditado, mesmo assim, passa pela via do pensamento, passa pela elaboração cerebral, para que possa mover o braço. E tanto isso é verdade, que para que os espíritos consigam, por exemplo, como foi o caso do início do espiritismo, poder levantar as mesas, fazer as mesas baterem e se comunicar através das batidas, das paredes, utilizando objetos não inteligentes, Kardec vai colocar lá no livro dos médiuns. É preciso uma origem inteligente para fazer com que uma mesa responda de forma inteligente. Era a mesa que estava respondendo? Não. Era o que? Era um influxo inteligente. Então a inteligência é tudo, o pensamento é tudo. E a mediunidade, ela em qualquer âmbito, mediunidade cura, mediunidade de intuição, mediunidade inspirativa, mediunidade de psicofonia, de incorporação, o que for, ela é uma mediunidade que é sempre de efeito inteligente, sempre é composta, ou seja, é sempre pelas energias radiantes, através do nosso chakra principal, do chakra coronariano, é que adentram exatamente os influxos do espírito para que possa ocorrer. Então, qualquer energia que venha do mundo espiritual, ela vem no nível da inteligência, ela vem no nível do pensamento. E aí sim, o corpo físico, ele responde. Então, nós estamos vendo, então, como é que a mediunidade vai funcionar. Por isso que
Quando se fala em desenvolvimento mediúnico, eu mudaria esse termo para desenvolvimento moral, desenvolvimento de caráter, desenvolvimento de espiritualidade, desenvolvimento do ser. Então, porque se bastasse, por exemplo, se eu fosse um médium de cura, um exemplo, e eu não me dedicasse, e eu não melhorasse o meu pensamento, meu sentimento, aquela coisa toda, com certeza eu poderia perder essa mediunidade de cura. Não saberia aproveitá-la. Ou nem utilizá-la, porque moralmente poderia estar muito rebaixado. Então, se eu quero desenvolver uma mediunidade a contento, o ideal é que eu desenvolva-me moralmente. E aí existe aquela questão, mas tem muito médium que nasce, que não tem moral nenhuma e que tem uma mediunidade muito extensiva. É verdade. Vem com o quê? Vem com uma oportunidade para descobrir que existe um outro lado da vida. E ele vem com uma mediunidade como essa. Isso é verdade, sem dúvida nenhuma. E ele pode aproveitar isso ou não. Mas aí, vamos imaginar uma situação aqui hoje. Nós temos muitos médios encarnados na Terra com mediunidades ostensivas fabulosas, fabulosas. E alguns, inclusive, com mediunidades, digamos assim, muito iguais à de Chico Xavier. Mas por que procurávamos mais Chico Xavier? Por que confiávamos mais em Chico Xavier? Por causa da mediunidade dele unicamente? Ou era o padrão vibratório do Chico? Ou era o amor do Chico? Ou era o desenvolvimento moral do Chico? Ou seja, muitos médios psicografam, muitos médios veem espírito, muitos médios recebem mensagem mediúnica, muitos médios escutam. Mas o que falta? Falta a questão do medionato. Falta a questão da evolução ou do desenvolvimento moral, da disciplina e da disciplina, como é o caso do Chico Xavier. Hoje, a espiritualidade, ela utiliza de médiuns assim que estão à disposição dela. Então, às vezes eu tenho médiuns, poderiam ser grandes médiuns de psicografia, poderiam ser grandes médiuns de psicofonia, poderiam ser grandes médiuns de cura, tem mediunidade ostensiva para isso, mas a mediunidade não pode contar com eles, porque não se dedicam a um trabalho espiritual, não têm disciplina, não se interessam pela mediunidade, podem achar que pode ser uma coisa de loucura, muitos acham que é loucura, não fazem o desenvolvimento moral, não estudam, não fazem o bem, acham que é uma patologia, ou acham que é coisa de maluco. E às vezes tem um médium que é um médium que apenas dá passe, que tem uma intuição muito fraquinha às vezes, mas está lá no centro espírita trabalhando, se dedicando, tem disciplina, estuda. Ele consegue produzir mediunicamente muito mais do que um médium que tem muita mediunidade e não está interessado. Então, os espíritos vão contar com esse médium. E o que tem de espírito precisando de médium para trabalhar na Terra não está no gibi. Mas vai contar com esse médium, que às vezes não tem uma mediunidade tão ostensiva. E às vezes não tem nem nada assim. Às vezes ele está lá evangelizando criança. Que é uma das coisas mais fabulosas que existe. Em termos de mediunidade, que é plasmar a ideia de Deus, da eternidade, da imortalidade na mente da criança. Então nós temos muito médiums hoje, que apesar de não ter uma ostensibilidade muito grande na mediunidade, tem até dificuldade, mas são muito mais de confiança e estão mais à disposição da espiritualidade e podem produzir muito mais do que muitos médios por aí que às vezes têm a mesma mediunidade do Chico Xavier e não produzem nada. Ou produzem de forma errada, de forma equivocada. Então, na lição do capítulo da mediunidade, nós poderíamos avançar bastante falando sobre essas questões. E é claro que, eu não sinto nada na hora que eu dou passe, eu não tenho vibração, eu não sinto nada. Eu costumo dizer o seguinte: se você está no início do desenvolvimento da sua mediunidade, você está. Primeiro troca o nome, desenvolvimento de mediunidade para desenvolvimento moral. Ou seja, desenvolva-se humanamente. Aí você está desenvolvendo a sua mediunidade. Esse é o primeiro ponto. Na Umbanda, alguns preto velhos dizem assim: o indivíduo que não tem mediunidade nenhuma, não sente nada, mas quando ele começa a se dedicar ao bem, os dons de mediunidade começam a aparecer nele. E é verdade, porque a espiritualidade começa a utilizar. E ele às vezes nem percebe isso. Mas são quatro coisas que eu diria para quem quer começar a desenvolver mediunidade. Ou quatro coisas que eu diria e que eu digo para mim todos os dias, que é importante, com relação a quem está no caminho da mediunidade. A primeira de todas,
que é muito importante. Estudar. Estudar é fundamental. Aumentar o nível de compreensão faz com que a nossa mente e o nosso coração abra e a gente possa criar campo de recepção para qualquer entidade. Imagina, por exemplo, Vander, eu. Vem uma senhora desencarnada para transmitir uma mensagem através de mim. Ela vai se aproximar do meu campo mental, por exemplo. E às vezes os meus pensamentos, os meus sentimentos, para uma senhora, não é muito bom que ela entre no meu campo mental. Eu posso ter coisas aqui que vergonhosas ainda dentro de mim, aquela coisa toda, assim, tipo assim, pensamentos que eu tenho voltados para o sexo, aquela coisa. Não é bom que uma senhora entre no meu campo mental. Não faz bem, não vai dar certo isso. Por isso que eu preciso me desenvolver moralmente. Veja bem, não estou dizendo que Vander é assim, tá? Mas eu estou dizendo, estou dando um exemplo. Então, você imagina que você está desencarnado e vai adentrar o campo mental de um outro médium para fazer uma psicografia. E você, quando chega perto desse campo mental, se aproxima, você tem um choque de pensamentos inferiores, não moralizados, dificuldades. Então você vai ter uma dificuldade de lidar com esse médium. Às vezes você já está com um pensamento mais sublimado. É igual você vai lidar com aquelas pessoas que ainda estão num nível muito inferior, de primitivismo, aquela coisa toda, de pensamentos muito infelizes. É difícil lidar, é difícil auxiliar, é difícil fazer desenvolver. É o professor com a criança. Agora imagina um espírito se aproximando de uma aura do Chico Xavier. O que ele vai encontrar de embate? O que ele vai encontrar de dificuldade? Mesmo os espíritos mais inferiores encontravam perto do Chico Xavier um alento, uma tranquilidade, uma segurança mental, moral para poderem transmitir as suas mensagens. E de fato, muitos espíritos que transmitiram mensagens através do Chico, nem todos eram tão evoluídos, porque a maioria era o que eram filhos que haviam desencarnado, mães, espíritos comuns da Terra encontravam um campo mental. Imagina você, vai mandar uma carta para alguém, entra num correio. Você é maltratado, o funcionário te trata mal, lá dentro só falam besteira, cospem na tua carta. Imagina que isso seja o ambiente do pensamento de um médium, que ele é o carteiro. Não sei se eu estou fazendo me entender. Imagina, como é que você vai confiar nesse tipo de agência do correio espiritual para mandar a sua carta para um encarnado, para um ente querido seu? Não tem campo. Por isso, aí você vai falar, mas tem um mentor do lado, aquela coisa toda. Isso tudo é falatório de desculpa para não desenvolver. Pensa bem no que eu estou falando. Tem os mentores, tem os espíritos que ajudam? Sim. Mas cabe a nós nos transformarmos de forma a podermos sermos mais confiantes, mais produtivos para os espíritos que precisam trabalhar através de nós. Por isso que o estudo da técnica da mediunidade é legal nesse ponto, porque ele vai nos mostrando outros aspectos assim interessantes com relação à mediunidade. Você já parou para pensar na sua assinatura espiritual, na sua áurea, que é o seu cartão de visita espiritual? Você tem certeza que um espírito pode se aproximar de você para fazer um trabalho espiritual? O que está no seu subconsciente? Então são coisas que devemos nos perguntar. Por exemplo, espírito muito masculinizado. Um exemplo. Dificuldade que ele tem, por exemplo, na seara da mediunidade. Então, quando você vai num centro espírita, a maioria dos homens só recebe homens. Poucos recebem espíritos femininos. Por quê? Não dão abertura. Ou ficam preocupados com a questão da sexualidade. Existe um campo de força que eles estão produzindo e que não dão essa abertura. A mulher normalmente ela recebe no útero dela tanto o espírito masculino quanto feminino para reencarnar. Para ela receber uma mensagem de um espírito masculino ou feminino é mais fácil. Aí o Chico Xavier, por exemplo, alma mais feminina. Então, o que a gente começa a perceber por aí é o quanto a gente precisa pensar em termos de mediunidade até de outra forma. Porque nós somos aparelhos receptores e somos aparelhos produtores que realizamos verdadeiras parcerias com os nossos mentores, com os nossos espíritos, a fim de produzir alguma coisa de bom. Vamos adiante. Não vou entrar muito aqui nesse campo e vou me afastar um pouco. Então vamos lá. Vamos falar sobre a sala de reunião mediúnica agora, parando no exemplo do campo de força, né, ou campo energético ou campo de fluxo. Tá? Aqui novamente encontramos aplicações interessantes, vai dizer Pastorino. A sala de reunião.
Uma reunião mediúnica forma inegavelmente um campo elétrico, é verdade. Uma reunião mediúnica é composta de um campo elétrico, ou um campo magnético, ou um campo de força. Esse é o composto mais importante, é a maior produção de uma reunião mediúnica. Quanto mais estiver um ambiente carregado de eletricidade ou magnetismo positivo, mais eficiente será a reunião. Quanto mais esse ambiente estiver permeado de forças negativas, mais perturbada a reunião. Daí a necessidade da preparação prévia. Daí a necessidade de não esperar que os espíritos improvisem todo o trabalho que caberia a nós realizar. No começo da mediunidade, que você está começando, é até natural que os espíritos em termos, improvisa não, tem um trabalho maior para preparar uma sala de reunião. Mas depois de um tempo, o médium já deve estar equilibrado a fim de ele fornecer material excelente para que uma reunião possa acontecer dentro da sala mediúnica. Eu estou falando de sala mediúnica, pode ser na natureza, pode ser numa sala, pode ser no ambiente do centro, onde for, mas que ela esteja adredemente preparada pelo quê? Pela ambientação que o próprio médium faz. Os espíritos se esforçam, fazem a parte dele, os médios nem tanto. Precisamos então colaborar com isso. Se eu já tenho um tempo de mediunidade, claro que antes do meu trabalho mediúnico, antes de sair para o centro espírita, eu já começo a me sintonizar, já começo a me colocar em sintonia com o pensamento evangélico. A Umbanda, por exemplo, tem um recurso, ó, manda o povo tomar banho de sal, né? Não, né? O Espiritismo mesmo fala, não faz sexo 24 horas, se abstém de pensamentos negativos, faz o jejum de vibrações inferiores. Leia um livro antes de ir para o trabalho, leia um pouco de manhã. Na verdade, nós sabemos que mediunidade é 24 horas por dia. A gente deveria estar em sintonia 24 horas por dia. Mediunidade não é só receber espírito, é o quê? É ambientar o pensamento com as forças superiores. E saber lidar com isso. Então, devemos aprender a produzir, sim, sem dúvida. Aí você vê algumas religiões que levam mais em conta as vibrações, o magnetismo, como é o caso da Umbanda, muito preocupada com isso, por exemplo, ela trata o terreiro com descarrego, folha, aquela coisa toda. Mas aí o indivíduo vai lá tomar banho de sal antes para começar a sintonizar com o trabalho. Para lembrar, ó, toma banho de sal antes de vir para o terreiro. Cada um usa do recurso. E por quê? Porque muitas vezes a maioria dos médiuns não conseguem fazer um processo de sintonia sem se lembrar que hoje é dia de trabalhar. Precisa se lembrar antes. Eles não estão trabalhando 24 horas por dia para serem médiuns. Então, isso é uma lição importantíssima que nos leva, inclusive, a refletir o quanto nós estamos ou não respeitando os nossos processos de evolução. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: o quanto nós estamos deixando de fazer com que nosso coração e a nossa mente seja pasto de energias inferiores. Cada vez que eu deixo isso acontecer, eu destruo toda a construção que eu faço. André Luiz mesmo coloca isso lá. Vai para uma reunião mediúnica, recebe passe, aquela coisa toda, palestra, sai bem do centro, volta para os assuntos negativos, com a mesma vibração negativa, pronto, destrói tudo aquilo que construiu. Aí volta daqui uma semana. É porque esse espírito inferior, ele precisa de data para evoluir. Sabe como é que é? Data. Data. Ele espera o dia de Santa Rita, o dia de Santa Clara, o dia de São Francisco, o Natal. Aí ele resolve fazer os processos, o dia da reunião mediúnica. Ele precisa de data, ele tem que olhar no calendário. Espírito superior, não. O espírito superior, ele consulta as necessidades de evolução dele e faz as mudanças que tem que fazer. A gente não, está preso. Quanta coisa a gente precisa mudar, quanta gente precisa investigar dentro de nós mesmos, né? Essa razão, porque se pede que não haja, essa é a razão, porque se pede que não haja movimento de gente na sala mediúnica, especialmente algumas horas antes das reuniões. Aqui, Passolino agora está falando do espaço físico adredemente separado para uma reunião, que evite o movimento de muita gente, até de pessoas, se puder não ser aquela que está arrumando ali. Para quê? Para que não haja o quê? Não haja nenhum tipo de interposição na corrente mediúnica, no campo mediúnico que já está sendo formalizado pela espiritualidade. Então evita-se. Uma vez o Divaldo chegou lá no Tupiara e ele visitou
as salas de operação mediúnica do Tupiara. Eu até trabalhei lá nessas salas, tive a oportunidade de trabalhar lá, e fazia-se lá as intervenções fluídicas, né, que o Tupiara faz, vários médicos do espaço auxiliam, e tem toda uma equipe grande, enfermeiros, aquela coisa toda. E uma vez o Divaldo teve lá no Tupiara e ele foi visitar o Getúlio, o presidente, que era o presidente da casa, levou ele lá para visitar lá a, a, a parte onde eram feitas as instalações, onde eram feitas as cirurgias. Tem a enfermaria, tem a sala de passe, onde o paciente é preparado, depois ele é levado para uma cama, ele deita. E aí depois ele é levado para a cirurgia. Lá dentro é feita a cirurgia, não vou dizer como é que é feito, mas depois é retirado, ele é levado para a cama, com a maca, aquela coisa toda. Depois que ele termina o passe, ele recebe água fluidificada, a garrafinha dele, espera um pouquinho e pode voltar para casa. Aí o Divaldo, quando abriram a porta da sala de cirurgia lá do Tupiara, o Divaldo falou, não entra. Não entra ninguém durante algumas horas nessa sala, só entra na hora do trabalho de forma ordenada e com o pensamento. Porque quem está conduzindo essas atividades de cirurgia é o próprio Dr. Bezerra de Menezes. Por isso que a gente ouve falar tanta coisa lá do Tupiara. Não entra antes, falou o Divaldo. Mantenha essa sala, arruma ela umas horas antes, deixa arrumadinha, uma luzinha acesa, mas não entra na sala antes, só entra na hora do trabalho. Uma coisa interessante. O Divaldo falando, né? É para evitar que o campo elétrico seja desfavoravelmente carregado de energias negativas, interferindo na linha de força, estabelecida pelos espíritos como polo norte, né, ideais no campo. Então, por que quando você vai fazer um trabalho desse gabarito, evita-se muito movimento dentro do trabalho, dentro da região do trabalho, do campo já do trabalho? Porque normalmente quando você fica entrando antes e depois, você não fica entrando em oração e prece. Você fica entrando, vai um movimento para cá, um movimento para lá, arruma dali, passa uma vassoura, então pode estar qualquer pensamento na tua mente. Então, arruma um tempo antes e deixa. Por exemplo, nós tivemos agora lá em Cinco Lagos, no evento da Aliança da Fraternidade. Nós fizemos muito trabalho na selva. Selva não, né? Mata, né? Era bem selva. Não, todo mundo chegava lá. Então, o que acontecia? A gente ia lá, botava as cadeiras de manhã, mas eu não conseguia evitar o movimento de pessoas dentro do local, indo para lá e para cá. Mas uma coisa a gente conseguia fazer, depois que botava as cadeiras. Eu deixava uma pessoa que ia chamando, quem ia chegando, ó, ia apontando, ó, senta naquela cadeira, vai direto para aquela cadeira, aquela coisa toda assim. Para tentar não haver muito movimento. Embora a espiritualidade estivesse trabalhando aí, para não haver muito movimento. Mas como as pessoas já estavam em ambiente reclusas, num retiro, na mata, né? Num ambiente assim, já há alguns dias, isso já ficou cada vez melhor o trabalho, porque aí as pessoas já estavam em outro tipo de sintonia, o que facilitava bastante. Mas estavam um dia após o outro entrando e se mantendo em processo de sintonia. Imagina lá pelo oitavo dia, pelo nono dia, como é que estava. Agora, imagina aqui no dia a dia comum da gente, a gente vai hoje no centro, a semana que vem vai de novo. Então, quer dizer, há uma perda, às vezes, de sintonia, porque nós voltamos para a vida prática, para a vida de superfície, para a vida de compromissos, onde a matéria nos requisita o pensamento intelectivo que tem que lidar com essas coisas do dia a dia. Vem as notícias, vem as preocupações, vem o trabalho, dinheiro, pagar a conta, aquela coisa toda. A conversação fútil, as discussões políticas ou de outra espécie, as críticas ou palavras deprimentes invertem a corrente elétrica do campo. Evite discussões desnecessárias, né? O ideal e palavras deprimentes. O ideal é que a gente saiba converter a coisa para uma vibração boa. Eu, por exemplo, escolhi a alegria. Não é que eu escolhi a alegria, eu descobri que a alegria é fundamental. Não é uma alegria fútil. É uma alegria companheira que me faz bem. É uma alegria na qual a gente aconchega, a gente, digamos assim, transcende todas as dificuldades e inferioridades nossas e do próximo. E entramos nessa alegria crística, que é uma verdadeira oração, que é uma verdadeira vibração. A alegria é, digamos assim, a maior manifestação do amor e da confiança de Deus.
Alegria é sinônimo de confiança, quando é uma alegria que vem de dentro, baseada na espiritualidade. Então ela é de uma força tremenda. Imagina se Jesus não tivesse alegria para atravessar a Palestina. Então ele era um espírito alegre, Jesus estava sempre alegre, confiante e estava sempre em vibração, em sintonia com o Pai. Ora, as linhas de força dependem da intensidade de pensamentos bons e amoráveis, está dizendo aqui Pastorino. Quanto mais numerosas e fortes essas linhas de força, tanto mais propício o campo elétrico para as comunicações eletromagnéticas entre desencarnados e encarnados. Então, a vibração do amor, a vibração da docilidade, a vibração carinhosa, aconchegante, lembra que nós falamos do Chico, aquela áurea aconchegante, permite que qualquer espírito possa se ali ele adentrar, desde que estando ligado ao trabalho de alguma forma, levado pelos mentores, ele vai sentir o aconchego, mesmo que ele esteja aborrecido, mas ele vai sentir o aconchego de quem o quer bem, de uma força boa. E ali ele pode se abrir. É igual ao trabalho de desobsessão. Se há aconchego, se há amorosidade, se há tranquilidade por parte dos médiuns, os espíritos juntos que trabalham, qualquer irmãozinho infeliz, sofredor, vai se sentir bem ali. Até o irmãozinho revoltado acaba cedendo. Por quê? Porque na verdade sentiu carinho, sentiu aconchego, sentiu que não estava ali para ter os seus erros criticados, mas começar a transformar a si mesmo. Esse é o caminho. É muito fácil criticar quem está errado, chamar atenção. Não se trata de religião nem de pieguismo, vai dizer Pastorino. É um fenômeno puramente físico, ó, de natureza elétrica. Quem pretende fazer reuniões espíritas, aí ele chama de reuniões eletromagnéticas, ó. O Pastorino mudou o nome de reunião espírita para reunião eletromagnética, sem preparar antes o campo elétrico-magnético, sujeita-se a decepções de toda ordem. Aí tá ordem, mas é ordem. Há interferências e fracassos. Há que se preparar esse campo. E olha, você pode estar na tua casa, o outro pode estar lá na casa dele, o outro pode estar no trabalho. A reunião mediúnica vai acontecer lá no centro espírita hoje à noite. Mas o médium já deve estar sintonizado com o trabalho. Já deve estar mudando o seu padrão vibratório. Já deve estar criando uma áurea de alegria, confiança e aconchego para poder receber o trabalho que está sendo preparado para ele logo mais. Nota-se, porém, que o campo elétrico pode também ser perturbado por entidades desencarnadas, normal, que vivam no ambiente por não ser calmo e amoroso, ou que sejam trazidos pelos frequentadores, que tenham tido discussões ou raivas durante o dia. O interessante disso aí é o seguinte: quando eu tomo a decisão de trabalhar mediunicamente, ou trabalhar no bem, tem que ter uma coisa em mente: nem tudo é flores. Nosso campo mediúnico, nosso campo magnético, nossa sala eletromagnética, nossa sala de reunião magnética espírita, ela vai sofrer interferências. É natural. Dentro de um hospital não tem só pessoas saudáveis. O hospital tem condições de tratar as pessoas, mas não tem só pessoas saudáveis. Tem doente. Quando o doente entra no hospital, de alguma forma gera uma perturbação. Que perturbação é essa? Emergência, cuidado, a doença, a infecção, tem que tomar cuidado com isso, com aquilo. Mesma coisa também uma reunião mediúnica. Então eu não vou para uma reunião mediúnica achando que é só flores. Não. Há um trabalho de equilíbrio da minha parte para que eu possa atender. Podem haver interpolações, podem haver balanços do barco. Tem que estar preparado para isso também. Ora, se eu não estou preparado, por exemplo, para sentir uma vibração negativa que me incomoda pela aproximação do irmão que está precisando daquele momento, como é que eu vou fornecer elemento para ajudar? Chega um doente fedendo no hospital, não vou atender porque está fedendo? Como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou ser médico? Já viu o médico reclamar disso? Não é por aí que acontece a coisa. Então, muitas coisas o médium tem que estar preparado também. E é normal que seja dessa forma. As entidades desencarnadas têm a mesma capacidade que as encarnadas de emitir ondas eletromagnéticas de pensamento. É isso. Tá? E continua. O que evita esses aborrecimentos é uma corrente mais forte, que a tudo se superpõe. Ó, vai dizer pastor. Então, em primeiro lugar, estar preparado, saber que não é só mar manso, vão haver ondas,
e saber lidar com essas ondas. Isso vai sobrepor e continuar, não obstante as ondas negativas, emitindo ondas positivas. Esse é o caminho. E o melhor gerador de forças eletricamente superiores é a prece. A prece é um gerador. Aliás, a prece é uma das maiores potências que existe no universo. Aliás, quem faz prece todo dia recebe uma cirurgia, porque a prece ela tem uma capacidade, inclusive, de provocar uma cirurgia no perispírito. Através da prece, os nossos mentores conseguem isso. Quanto mais eu entendo o processo de prece, quanto mais eu consigo me concentrar na prece, quanto mais eu desenvolvo o meu ser no sentido de me sintonizar sempre com as correntes de pensamento mais elevadas, mais a minha prece surte efeito. Então a prece é um gerador de forças superiores. Ó, ela por si já gera forças superiores, o que facilita o trabalho. Por isso, a prece é um estado de confiança nas sublimidades, nas raridades, na profundidade, na verdade do Evangelho do Pai, que é a lei do Pai. A prece é esse estado absoluto de confiança na qual ela tem a certeza absoluta. O ser que a profere intimamente com todo o seu ser, amando a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua razão, ele tem a certeza absoluta de que Deus está nele e ele está em Deus. Muita paz, beijo no coração e até o nosso próximo.